Olá pessoal, beleza? É o seguinte, vim aqui responder umas perguntas, porque eu já respondo todo dia aqui, eu tenho que responder isso todo dia, então já para abranger mais uma galera, eu vou responder aqui. É o seguinte, você sabe que tem muitos vendedores que eles vendem, né? Para eles vender o produto deles, cria um problema danado para os outros que você não tem noção, né? Porque o deles é mais melhor, cara, é bem mais melhor, né? Então agora vamos para os dados técnicos da coisa, beleza? CO2. Quando eu uso bicarbonato de sódio, eu produzo CO2, produz, meu filho. Agora pode morrer, cai duro aí, morra. Você vai produzir um pouco de CO2 sim, entende? Eu nem vou tocar nos outros elementos, porque a água deve ser mineral, então deve ter sulfato lá dentro, deve ter um pouquinho de cloratos lá dentro, deve ter cálcio, ferro, magnésio, enxofre. A água tem um monte de coisas, né? Se for água mineral, se for água destilada, aí é água destilada. Mas, agora deixa eu te aliviar também, porque vamos para os números e as proporções, beleza? Então é o seguinte, vamos pegar um mol de gás gerado na eletrólise. Não vamos falar, por enquanto, de hidrogênio e oxigênio, não. Vamos pegar um mol do gás gerado ali, quebrando a molécula d'água. Beleza? O mol desse gás vai dar em torno de 33 litros. Vai dar, na verdade, 33, quase 33.700, mas vamos arredondar para 33 litros e 500 de gás, entende? É, na verdade, 33.600 e alguns quebradinhos. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso numa matemática compreensível. Então, se eu, para cada dois átomos de hidrogênio que eu mexo ali, que eu crio, entre aspas, lá na minha reação, eu tenho um de oxigênio. Então a proporção é de 2 para 1. Então eu tenho, lá nos 33 litros, eu tenho que ter 22 litros e 400 de hidrogênio e 11 litros e 200 de oxigênio. Sabe quanto também que produz de gás carbônico, que é o CO2, que é o tipo M aí que você toma, na, na, lá na, na, lá na reação? 133 ml. Então, vamos ver só uma coisa. Eu tenho 33.500, mais ou menos, 33.600, e eu tenho 133 ml. Sabe o que dá isso? 0,4%. Não chega a 5% dos gases gerados. Não chega a 0,5%, gente. 0,5% não chega. Beleza? Por isso que quando você vai ver algum estudo, você vai ver alguma coisa falando sobre hidrogênio, eles não falam de hidrogênio, porque é tão pouco, entende? É tão pouco. Hoje nós temos em média 3.000 artigos disso aí, entende? Não só para a saúde, mas de vários. Hoje são hidrogênio demais para usar em várias coisas, entende? E aí você tem esse resto. É a mesma coisa de quando você vai comprar um cobre, um magnésio, ele está lá assim, ó, 99,9% de pureza. Porque alguma coisinha vai ter no meio, alguma coisa, sabe, da forma, alguma coisa vai ter ali. É o que acontece com o CO2. Agora vamos ver isso em proporção para o nosso organismo, beleza? Então é o seguinte, a cada respirada que você dá aí, a cada 8 respiradas que você dá aí, você já acabou com essa proporção aí, já acabou. Presta atenção. Presta atenção. Cada vez que eu faço eu libero mais ou menos uns 17 ml desse gás. A cada assim, ó. Depende do tamanho do pulmão, lógico, mas em média. Entende? Então 8 vezes mais ou menos que eu faço isso, já passou. Já passou. Agora você sabe quanto tempo eu preciso com um gerador, estou falando com um gerador potência, tipo nossos grandão aqui, potência, para gerar isso de CO2, você ficar preocupado com a coisa. Então vamos lá, vamos fazer as coisas. Estou falando, não estou falando de garrafinha, hein, gente. Estou falando de gerador grande, porque eu vou reduzir isso, mas é só para vocês terem uma ideia. Se eu tenho um gerador que ele faz 100 ml de hidrogênio por minuto, que dá para você, para sua mãe, para sua tia inalar, tá bom? Provo isso. Tão fácil fazer isso, tão fácil provar isso. Dá para 3 neguinhos inalar. Beleza? Então ele produz 100 ml. Você sabe
para mim chegar aos 33 litros e 600, eu preciso de no mínimo umas 5 horas e meia produzindo, mas gastando energia, produzindo e produzindo, fazendo para mim produzir essa quantidade de CO2. Entende? Que você com 8 respiradas que você dá aí, você já soltou na atmosfera para aquecer o planeta. Para de respirar, a gente tem que parar um pouco de respirar, porque nós aquece demais o planeta. Vocês estão entendendo isso? Então vamos recapitular. Né? Eu produzo, sabe, numa máquina, com um mol eu vou produzir 33 litros e meio de gás. Desse gás todo, menos de 0,5% é o CO2. Entende? E além disso, eu preciso de 5 horas e meia para esse gás produzido de CO2 ser equivalente a 8 respiradas que eu dou. Então, assim, por que você acha que a gente fala assim, ó, só produz, não produz mais nada, só produz porque é tão irrisório, é tão ínfimo, é tão pequeno, é tão que não precisa ser falado, entende? Isso vai depender da corrente elétrica também, tal, você entendeu? Depende de vários fatores ainda. Se eu pôr um borbulhador, que as máquinas, as grandonas têm, baixa mais ainda. Mas não precisa, se for por isso, não precisa pôr. Pelo amor de Deus. Quem é que vai acabar com o planeta primeiro? O gerador de hidrogênio ou você que respira? Que solta essa barbaridade na atmosfera e tal. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando um vendedor vir falar para vocês, olha, mas essa garrafinha, minha garrafinha é de membrana, a minha pega o oxigênio e separa, então a garrafa dele é inferior, ela não é boa, entende? Pode falar, o Douglas falou que é inferior, eu estou falando que é inferior. Se não produz oxigênio, as outras, pelo menos produz oxigênio puro. A gente põe uma aguinha destilada, pronto, você tem oxigênio e hidrogênio puro, maravilhoso, entendeu? Então, na verdade, qual é a melhor? Aí você fala assim, não, mas produz ozônio também. Depois eu vou fazer a do ozônio, karma. Então vocês entenderam, né, gente? Entenderam que, assim... Então o seu Zé lá que fez o dele, o vídeo de azeitona, tá dando pra Dona Maria, pro cachorro, pras plantas, pra vizinha. Tá vendo lá a saúde melhorando cada vez mais disposição, mais vida, entende? Então funciona. O do senhor aí que tem 2 eletrodos lá, de ferro, entende? Com bicarbonato dentro e tal, ele faz bem para você, faz, meu filho, faz. Eu tô falando que faz. Vou pôr uns artigos aqui embaixo, fica todo mundo tranquilo, vai ter uns artiguinhos aqui embaixo para vocês lerem bastante, entende? Para ficar bem tranquilo em relação a isso aí, tá bom? Então, é tudo de bom, beleza? É tudo de bom, cientificamente comprovado que não pode, não dá para te fazer mal, entende, gente? Não dá, não é impossível, não dá, a proporção muito pequena. Entende? Agora, você sabe, vou dar só uns valores. A minha garrafa, eu estou falando a minha, mas tem um monte de gente que vende mais ou menos no preço meu. Vários preços. Mas a minha garrafa, que faz hidrogênio, e dá para treinar lá na garrafinha, entende? Eu vendo ela por R$750. A da concorrência está R$2.000 a garrafinha. Sabe quanto que eu fiz promoção do Amax essa daqui com hidrogênio e ozônio? Vocês viram a promoção aí, né? Não chegou a dois contos uma máquina geradora de hidrogênio e ozônio. Então vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Vocês estão entendendo aí? Então você aí que fez o teu caseirão na tua casa, parabéns, entendeu? Você tá fora da bolha, outra... Tá tudo na internet aí pra vocês pesquisarem. Não, eu vou botar uns artiguinhos aqui, mas pega isso aqui, revise, fala com químico, fala com a galera que entende disso. Não com o vendedor. Ó o vendedor. Esses aí, senhora, pô, eu quero vender também, quero dinheiro também, eu preciso, cara, pelo amor de Deus, mas zoar com a vida dos outros, a gente não precisa fazer isso, né? Só fala que seu produto é bom e pronto, pô. Só isso. Falou.
Olá! Bora conversar hoje sobre uns materiais bem interessantes, né? Temos aqui artigos, textos sobre eletrólise da água, Uhum. mas com um detalhe, usando bicarbonato de sódio. Isso. Ok, vamos investigar isso a fundo. A ideia é entender direitinho os gases que saem dali, sabe? E com foco especial no dióxido de carbono, CO2. Hum. Será que ele aparece muito, pouco? Então, é legal contextualizar, né? A eletrólise da água, H2O, basicamente separa ela em hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, geralmente naquela proporção clássica 2:1. Aham. Só que a água pura, ela não conduz eletricidade muito bem. Aí entra o bicarbonato de sódio, o NaHCO3, como eletrólito. E isso, claro, muda um pouquinho a química da coisa. Certo, muda a química e aí que entra o CO2 na história, né? As fontes que a gente viu confirmam isso. Uhum. Além do hidrogênio e oxigênio, aparece sim dióxido de carbono. Exato. Ele vem da decomposição do íon bicarbonato que está ali na solução. E a grande questão é quanto CO2, porque assim, os materiais trazem até um exemplo prático, né? Tipo, 1 grama de bicarbonato num litro de água. Isso, esse exemplo ajuda a visualizar. E os números são, bom, para H2 daria uns 22.400 mililitros, para O2 metade disso, 11.200 mililitros, e o CO2, aí que vem a surpresa, para mim pelo menos, só 133 mililitros. É bem menos do que eu imaginava, confesso. Né? 133 mililitros. E aí, quando a gente olha a proporção, esse é o ponto crucial, o que é fascinante, que é justamente isso. Hum, Esses 133 mililitros de CO2 são tipo uma fração minúscula do volume total de gás que foi gerado. Coisa de 0,4%, talvez 0,5% por aí. É muito pouco mesmo. menos de 0,5%? Sim. Uma das fontes que você mencionou até usa uma analogia legal. Pensa assim, se o hidrogênio e o oxigênio juntos enchessem, sei lá, um balde, Tá. o CO2 seria tipo uma colher de chá lá dentro. Uma pedrinha, quase nada, né? Uma colher de chá. Nossa. Então, é quase irrisório. E aqui fica realmente interessante. Vamos trazer isso para nossa realidade, para nossa respiração. Boa comparação. Um adulto, quando a gente respira normalmente, a gente exala o quê? Uns 16, 17 ml de CO2 a cada respiração. Certo. Por aí, sim. Então, esses 133 ml do experimento todo equivalem a umas 8 respirações. Só isso. Quer dizer, em menos de um minuto respirando, a gente já soltou muito mais CO2 do que a eletrólise inteira com aquele 1 grama de bicarbonato. Precisamente. E essa comparação com a respiração deixa muito claro, né, o quão insignificante é essa produção de CO2 nesse processo específico. Totalmente. É por isso que, como as fontes até apontam, muitas vezes essa quantidade mínima de CO2 nem é mencionada, sabe? E em experimentos que o foco é produzir hidrogênio e oxigênio. Ah, faz sentido. Não que não exista, mas é tão pouquinho que nem vale a pena detalhar para a maioria das aplicações. Isso. E tem mais um detalhe: a solubilidade do CO2 em água. Se você pegar esses gases todos e passar por um borbulhador com água, por exemplo, Hum, parte desse CO2, que já era pouco, ainda pode se dissolver na água. Ou seja, a quantidade que efetivamente sai pode ser ainda menor, quase indetectável em alguns casos. entendi. Então, peraí. Mesmo que o CO2 tenha, sei lá, usos na área da saúde para regular alguma coisa, não dá para pensar em produzir ele assim, né? A quantidade é mínima demais. Não, de jeito nenhum. A escala é completamente diferente. A produção aqui é massivamente de H2O2. O CO2 é só um resquício, um subproduto bem secundário, que depende diretamente de quanto bicarbonato você colocou. Certo. E comparado com fontes naturais, tipo a nossa respiração, é desprezível. Então tá. O que a gente tira disso tudo? A mensagem principal é: se você está fazendo eletrólise da água com bicarbonato, a preocupação com gerar CO2 é mínima. Quase zero, né? Praticamente. A quantidade é muito, muito menor do que a gente solta respirando a cada minuto. E por ser tão pequena, não é de estranhar que muitos experimentos nem se deem ao trabalho de medir ou reportar. Exato.
E olha, já que a gente está falando de fontes e de quem ajuda a gente a entender essas coisas, um agradecimento super especial para o Douglas Ormenese. Foi ele quem forneceu os artigos científicos para essa nossa análise hoje. Legal, valeu, Douglas. E, claro, um abraço apertado para todos os nossos ouvintes, os plasmados e hidrogenados do canal. Valeu pela companhia. Com certeza.